escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança-a fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Essas 2 passagens do Evangelho, a primeira do Evangelho de Mateus, a segunda também do Evangelho de Mateus, nos traz ali informações importantes, ideias importantes e que constam aqui do Evangelho segundo o Espiritismo e que nos faz pensar sobre as consequências das nossas ações para a nossa vida espiritual. Temos que sempre lembrar que quando nós estamos tratando destes textos que foram escritos há quase 2000 anos, direcionados a um povo que estava ali impregnado de certas ideias, certas expressões muito diretas, muito contundentes, muito severas que Jesus usa, eram apropriadas para aquele tempo. Não que as pessoas, na sua maioria, tenham se modificado muito nesses 2000 anos de evolução da humanidade. Mas, obviamente, que algumas das colocações que aqui são feitas precisam ser contextualizadas, precisam ser entendidas para que nós possamos compreender o verdadeiro sentido que elas têm do ponto de vista espiritual. Aqui nesses 2 trechos do Evangelho, nós temos, então, uma expressão muito forte, né, de Jesus dizendo que a pessoa, né, que tivesse, por alguma razão ali, a infelicidade, né, de ter um escândalo na sua vida, seria lançado no fogo do inferno. Essa expressão, então, ela é muito antiga. Aliás, ela faz parte não apenas das crenças dos judeus, mas também fazia parte das crenças de outros povos que imaginavam que após a morte haveria uma região de sofrimento eterno para aqueles que tivessem cometido erros aqui na Terra. E o fogo é uma das forças mais destrutivas que nós conhecemos. Portanto, imaginar que a alma estivesse sendo queimada eternamente era um sofrimento extremo, um sofrimento que seria inigualável. Obviamente que depois que mudou a nossa compreensão e passamos a entender que a alma não é algo material, o fogo não poderia destruí-la. Então, obviamente que o que se reserva depois da morte não é fogo, e sim algo que causa um grande sofrimento para o ser que sobrevive à vida, a alma ou o espírito. Quanto à eternidade, nos cabe refletir, porque Deus seria tão severo com os seus filhos, castigando eternamente eles porque cometeram um erro. Obviamente que essa expressão fogo eterno pode ter tido uma origem diferente, não temos como afirmar, não temos como ter certeza absoluta, mas pode ter sido um arranjo posterior, dizendo ali que esse sofrimento que fosse eterno seria ali trazido
esse fogo eterno seria ali uma inclusão, algo que colocaram depois para respaldar essa ideia. A lógica e o bom senso, concebendo Deus como amor infinito, torna difícil aceitar que ele condenasse as pessoas de forma irrevogável a sofrerem eternamente. Uma vida tão curta levando um ser a sofrer eternamente. É algo desproporcional. Essas figuras, então, essas ideias, a gente precisa extrair delas o seu verdadeiro significado espiritual. Aqui, Allan Kardec fez exatamente isso nessa análise que ele fez nesses itens que nós vamos ler, que fazem parte do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, os itens 11 ao 17. As reflexões de Kardec continuam a partir do item 12 aqui. E ele traz alguma consideração sobre o significado da palavra escândalo. No sentido vulgar, no sentido comum, o escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de maneira ostensiva. É aquilo que muitas vezes as pessoas não querem que apareça de algo que elas tenham feito e que choque essa moral, essas atitudes que são consideradas às vezes incorretas pela maioria das pessoas. A palavra escândalo, então, ela sempre tem a conotação de algo que causa muito alvoroço, muito estrépito, muita agitação na opinião geral. Existem pessoas que se preocupam muito com essa questão, não querem ver a sua fama sendo dissolvida, não querem ver a sua fama sendo manchada, então elas tentam se preservar a todo custo de que aquilo que é condenado pela maioria e que elas fazem não venha a público. Aqui Kardec ele considera que as pessoas que têm tão grande preocupação com a opinião alheia e não com a essência, a verdade dos seus atos, que não está tão preocupado em fazer o certo ou não, mas sim em agradar ou não a opinião coletiva, ela seria como aquela expressão do Evangelho, né? Sepulcros brancos, ou seja, sepulturas pintadas de branco por fora, mas cheias de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. Para representar essa figura mesmo, a hipocrisia de pessoas que podem até estar fazendo algo que não é da aceitação da maioria, mas que na essência não é errado. Estão apenas preocupados com a opinião alheia. Isso nos leva a refletir, né, o quanto nós podemos estar sendo esses sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ou seja, o quanto a gente só está preocupado com a opinião pública, a opinião das pessoas, as vantagens que a gente possa ter por uma fama que a gente conserva, e não pela essência do que realmente nós somos. E aí vem, então, todas aquelas consequências que nós vamos ter para a nossa vida quando nós ignoramos o que realmente é importante. Nem tanto a opinião dos outros, mas aquilo que efetivamente nós somos. Mas Kardec, na sua apreciação aqui da passagem do Evangelho, ele também traz o sentido evangélico dessa expressão escândalo, né? Ele coloca que o escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, todas as más ações de um indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então Jesus, ao dizer, né, que estaria numa situação muito infeliz aquele que fosse a causa de escândalos, ele está se referindo a esse tipo de pessoas que permitem que o seu mal prejudique outras pessoas, ainda mais se forem pessoas que estão ali tentando evoluir, tentando aprender, já que Jesus estava falando, né, em especial para aquelas pessoas que viessem a causar algum problema para as pessoas que, tentando ali aprender as lições dele, viessem a sofrer esses prejuízos causados por essas pessoas que trazem o mal em si. De alguma forma, né, todos nós somos causadores de escândalos em algum momento da nossa evolução, talvez até no presente nem estejamos sabendo. Ao causar na vida dos outros algum sofrimento que nós, achando que estamos agindo certo, podemos estar provocando nos outros. Muitas das atitudes que nós podemos ter podem ser causas, então, desse escândalo. E Jesus, na figura que ele usou, ele foi muito enérgico, muito rigoroso ao dizer, né? Era melhor você amarrar uma pedra de moinho
A modiatafona era aquela pedra redonda, né, em que ela podia ser girada tanto manualmente quanto por um animal para fazer ali o processo de triturar grãos e produzir a farinha. Então Jesus coloca dessa forma: era melhor você pendurar essa pedra, geralmente circular com um furo no meio, pendurar no pescoço e se jogar no mar, num lago, do que você ser a causa de escândalo. É melhor você arrancar um membro do seu corpo se ele te causa escândalo, cortar a mão, o olho. São figuras enérgicas, ou seja, Jesus está usando uma comparação para chocar o entendimento das pessoas, como ele fez muitas vezes. É muito no sentido figurado, muita coisa que Jesus falou, e não para ser entendido no sentido literal. Veja, aqui nessa própria passagem do Evangelho que nós lemos no início, do capítulo 18 de Mateus, versículos 6 a 11, ele concluiu de uma forma que às vezes não faz muito sentido, né? Ele fala assim: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está nos céus. De quem são esses anjos? São anjos de Deus ou são anjos dos pequeninos? Quer dizer que os pequeninos do mundo têm anjos nos céus e esses anjos estão olhando a face de Deus? O que significa olhar a face de Deus? Deus não é matéria, não é corpo, não tem uma face. Então aqui é sentido figurado, né? Significa que os anjos ou os espíritos puros no entendimento espírita estão em comunhão com Deus, ou seja, compreendem a lei divina e a vivem pacificamente. Então nós precisamos entender que todas essas expressões de Jesus são figuradas. É muito interessante que muitos intérpretes sabem reconhecer o que é figurado na Bíblia quando convém, e quando não é conveniente, aí deixa de ser figurado. Como, por exemplo, essa ideia de inferno. Quando se lê inferno, é no sentido literal. Quando se lê para arrancar de você aquilo que é motivo de escândalo, todos são unânimes em dizer: não, isso é no sentido figurado que Jesus está dizendo, não é para ninguém se cortar, se mutilar. Então veja que a gente precisa ter essa visão realmente espiritual dessas passagens, para que a gente não saia por aí interpretando tudo ao pé da letra. Mas vamos voltar nessa colocação então de Kardec aqui, de que no sentido evangélico o escândalo é o resultado do mal moral, ou seja, daquilo que nós não compreendemos, que não entendemos ou até não queremos fazer e que acabamos prejudicando outras pessoas. Nós vamos considerar então que os escândalos eles são necessários porque a maioria das pessoas causam escândalos, a maioria das pessoas causam o mal para o próximo. Dessa forma, como elas vão aprender? Como elas vão entender que não devem praticar esse mal? Obviamente que é passando por ele, é vivenciando, né? Os homens, aqui ele colocou, olha, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Devemos, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana, e não que os homens têm obrigação de praticá-los. Isso se refere àquela passagem, então, que Jesus colocou assim, né, que é necessário que o escândalo venha. Ou seja, é necessário para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento das pessoas imperfeitas na Terra, que outras pessoas imperfeitas criem problemas. É necessário, então, que a gente viva em sociedade, suportando uns as ações dos outros, para que a gente possa, nesse processo, aprender. Eu tenho uma figura que eu gosto muito de usar para ilustrar esse processo, então, de aprendizado em comum que nós temos com os erros dos outros. É a ideia de que todos nós somos como pedras pontiagudas reunidas ali num recipiente e nós vamos sendo agitados, movidos uns contra os outros. E vamos aparando as nossas arestas, as nossas partes cortantes, aquilo que nos é contundente, agressivo. E vamos nos tornando pedras o que? Lisas, polidas. E isso é uma figura que representa bem esse processo em que nós vivemos. Sofremos as consequências dos males provocados por outros, passamos a aprender o quanto ele é indesejável para nós, e em algum momento a nossa consciência desperta, nos iluminamos e entendemos que não podemos fazer o mal ao outro, porque aquilo sempre retornará para nós de alguma forma. É por isso que há uma necessidade da vinda do escândalo, mas ai daquele que for a causa. Por quê?
nós não somos isentos de responsabilidade do mal que nós praticamos. Embora ele possa servir para o progresso de outro, ele continua sendo mal, portanto nós teremos as consequências de sofrermos. Sobre isso Kardec colocou assim, olha, é necessário que venha o escândalo para que os homens em expiação na terra se punam a si mesmos, pelo contato de seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. É isso que a gente acabou de explicar, né? Depois que tiverem sofrido o mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e para provas para os outros. É assim que Deus faz sair o bem do mal e que os próprios homens aproveitem as coisas más ou desagradáveis. É a didática divina. Deixa que nós vivamos entre nós, aprendamos entre nós, para que a gente possa buscar esse bem. Mas não podemos pensar que a gente tem essa missão, jamais, de estar causando escândalos no mundo, ou seja, causando qualquer coisa que possa provocar a dor, o sofrimento, que possa trazer aborrecimento, que possa ser algo difícil para as outras pessoas. Porque se nós estivermos pensando assim, nós estaremos nos candidatando novamente a sofrermos as consequências. A lei divina sabe a medida que cada pessoa tem ou necessita de sofrimento. Nós não sabemos. Por isso que quando nós tentamos exercer a justiça do ponto de vista pleno, nós sempre cometemos erros. Por isso que não nos cabe essa atitude de achar, eu vou ser um instrumento de Deus para castigar alguém. Se tivermos que ser, nós nem saberemos disso. E não nos cabe ter essa intenção jamais. Nós precisamos sempre entender que nós sempre teremos e colheremos os resultados daquilo que nós tivermos semeado. Por isso que devemos evitar causar escândalos, ainda mais conscientemente, porque seria uma falta ainda mais grave. Kardec ainda concluiu esse item, ou melhor, concluiu não, ele ainda desenvolve esse item dizendo assim, né? Alguém poderia ponderar, poderia dizer assim, que o mal é necessário então para produzir o progresso, e ele então vai durar para sempre, pois se ele viesse desaparecer, Deus ficaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Então é inútil tentar melhorar os homens. Essa seria então uma objeção que alguém faria sobre a impossibilidade de exterminar o mal. Mas aí Kardec ele ponderou dessa forma, olha, mas se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos que a humanidade transformada na comunhão de homens de bens, nenhum procuraria fazer mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído. Tal será o estado da Terra quando houver progredido suficientemente. Mas, enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos e que servem ainda de morada, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, rejeitados pelos mundos que se tornam felizes. O mal é imperfeição, e no universo, como sempre há criação, sempre haverá local para os imperfeitos. E é exatamente esse processo que a gente está vivendo na Terra já há algum tempo, né? Que entendemos nós, abrange desde a época de Jesus, que vem a humanidade sendo esclarecida, iluminada, tendo oportunidade de progredir, e que veio no século XIX no seu ápice, né, de desenvolvimento evolutivo, espiritual, e que vem progressivamente, atravessou todo o século XX, e não sabemos por quanto tempo durará isso, de espíritos que irão aqui encarnados sofrer, passar por inúmeras dificuldades, até que o seu melhor surja, ou seja, até que eles deixem de ser causa de escândalo. Aqueles que não se adaptarem a essas mudanças serão naturalmente transferidos da Terra para mundos imperfeitos. Só que a gente tem que entender que isso não é uma reedição do castigo lá que era imaginado e é imaginado até hoje pelos cristãos. Não é uma expulsão, uma condenação. Na verdade, é parte de um processo natural.
O mundo aqui ainda conterá pessoas praticando erros, causando escândalos por um bom tempo. Observemos a maioria esmagadora das pessoas no mundo todo. Ainda há muitas causas de sofrimento, de dor, ainda há muitos desentendimentos, ainda há muitas pessoas de bem causando sofrimento para o outro, porque não entendem as suas ações, não entendem muitas vezes as suas paixões. Pessoas de bem relativo, né? Porque elas não são integralmente ainda, não somos ainda totalmente do bem, porque não só praticamos o bem, ainda erramos. Então nós vamos ainda precisar de muitas oportunidades, de muito aprendizado. Por isso que a gente não pode se iludir muito, imaginando que as coisas terão, nessa grande transição planetária, uma mudança assim súbita, instantânea, que nós vamos ver numa data marcada e prevista por alguém, sabichão, dizendo, tudo vai mudar a partir dali. Isso é ilusório. O processo de evolução humano tem sido gradual, tem sido progressivo. Quem é retirado do convívio num planeta que atinge certa maturidade espiritual são as criaturas extremamente perversas, maldosas, mal intencionadas, que já entenderam tudo isso e não praticam porque não querem mesmo, não porque elas não conseguem, é por não querer mesmo. Então, de modo geral, nós ainda veremos aqui na Terra muitas lutas, muitos sofrimentos, muitas dores, e isso é parte desse processo que necessitamos, felizmente, porque é a oportunidade que nós temos de reparação. Quer se libertar da dor e do sofrimento? Ame mais, aprende a perdoar mais. Se liberte ali de tudo aquilo que a gente sente antagônico em relação a quem quer que seja. E eu digo isso tendo consciência das necessidades que eu ainda tenho de aprender essa grande e maravilhosa ciência do perdão. Por isso que nós precisamos ter um esforço metódico, persistente, e que ele vai falar aqui, né? Vou ler para vocês para ficar muito claro, mas vai ser mais para o finalzinho isso, olha. Kardec ainda ele vai desenvolver assim, olha. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que serviu, sem o saber, de instrumento para a justiça divina, sendo utilizados os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal e deve ser punido. Punido com o objetivo de melhorar, não é castigo por castigo. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez seu pai sofrer, pode ser nessa vida ou em outra vida também, e que agora sofre a pena de talião ou a pena daquela consequência que tudo vem na proporção que nós necessitamos e na experiência que nós precisamos. Mas o filho não terá desculpas por isso e deverá ser castigado por sua vez através de seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Como seria essa outra maneira? Algo que cause tanto desgosto quanto a ingratidão de um filho. Algo que fira ali o sentimento dele tanto quanto a ingratidão de um filho pode sentir. Por isso que as provas elas não se repetem para nós, né, ou as expiações, exatamente aquilo que nós estamos vivendo foi exatamente o que fizemos para o outro, mas traz para o nosso mundo interior as mesmas consequências. Podemos sofrer a ingratidão não de um filho, mas de um grande amigo, por exemplo. Podemos experimentar essas experiências que são equivalentes, que são parecidas. Tá? E aí sim vem aquele trecho que eu falei para vocês, que conclui essa ideia que eu estava anteriormente falando, que é o último parágrafo aqui desse item, escândalos cortará a mão. Kardec concluiu assim, olha só, se a tua mão te serve de causa de escândalo, corta, figura enérgica, que seria absurdo tornar-se ao pé da letra e que significa simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. O que é sentimento impuro? Tudo que contraria o desejo do bem ao outro. E nós sabemos reconhecer isso em nós sim. Quando a gente quer aplicar uma justiça muito severa para castigar alguém,
é sentimento de impureza. Nós estamos falando aqui de crimes que são previstos na nossa legislação, não é nada disso. Estamos falando de relações humanas, né? Estamos falando das ofensas, dos agravos que nós sofremos e que muitas vezes nós ainda carregamos aquele sentimento intenso de desejo de vingança, de praticar uma justiça severa sobre aquela pessoa, imaginamos meios de atingi-las. É disso que ele está falando. Isso é sentimento impuro, quando a gente não tem compaixão por aquele que nos fere, quando a gente não entende que ele é infeliz por ser quem é, e a gente quer agravar ainda mais a infelicidade dele. Quem pratica o mal é sempre muito infeliz, gente, sempre, porque ele está dentro desse contexto todo que nós estamos lendo. Ele está criando para ele o sofrimento futuro, então já é um infeliz. Por isso que nós não precisamos odiar ninguém, por quê? Nós temos que nos compadecer. Sei que não é muito simples essa realização, mas vem dessa consciência que a gente adquire da veracidade dessas leis divinas que os Espíritos nos revelaram. Quanto mais a gente se apropriar delas, mais esse nosso olhar vai se tornar preciso e a gente já não vai ter mais raiva de quem causa o mal para nós. Vamos ter compaixão porque sabemos será um infeliz de amanhã. Tem gente que fica feliz com essa ideia, mas se está feliz porque sabe que o seu agressor vai sofrer, ainda está vivendo nessa onda de sentimentos impuros, ainda não entendeu a lógica divina, que exige dos filhos apenas que se amem, que tenham compaixão, porque Deus cuidará de tudo. Olha, ele fala ainda de arrancar do coração toda tendência viciosa, ou seja, tudo aquilo que nos leva a praticar atos que são contrários ao nosso bem e ao bem do próximo. Isso é a tendência viciosa. Então, ter tendência viciosa é tendência de ficar falando mal da vida dos outros, a fofoca, ficar destacando os erros das pessoas o tempo todo. Isso é uma tendência viciosa. Ficar usando de qualquer meio para fugir da sua própria realidade, do seu próprio dever, né? Comportamentos, pensamentos, tudo isso está dentro desse leque de tendência viciosa. Tendência viciosa é comportamento viciado, aquilo que a gente faz repetidamente sem controle, sem perceber o mal que aquilo nos causa. E ele ainda vai concluindo assim, quer dizer ainda que mais vale para o homem ter a mão cortada do que esta ser para ele o instrumento de uma ação má, ser privado da vista do que os seus olhos lhe servirem para os maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. Eu convido então, neste momento, para que possamos, em nossa oração, pedir a Deus a força para vencermos as nossas tendências viciosas e os nossos sentimentos impuros. Senhor da vida, o que mais nós desejamos, Pai, é aproveitarmos a experiência terrena para produzir mudanças reais em nosso ser, tirando de nossos corações todo o sentimento antagônico, de raiva, de indignação, sentimentos de tristeza quando lembramos das ofensas, das agressões que recebemos, das perdas que nos foram provocadas, Senhor. Nós pedimos que toda essa carga, Senhor, que nós acumulamos em nós, possamos depositá-las no caminho da vida e esquecê-las. Que possamos prosseguir, Senhor, confiantes de que o Senhor nos sustenta, nos protege, e que se permitiu as experiências dolorosas é porque elas eram necessárias para o nosso crescimento interior. E assim nós confiamos, Senhor, de que tudo o que se passou para todos nós foram experiências, foram aprendizados, e que hoje já não precisamos mais sofrer por elas. Sabemos que a sua justiça é perfeita, e isso nos consola e nos estimula a vivermos em paz com as nossas consciências. E que não tenhamos jamais sentimentos contrários à lei de amor e caridade.
com essa vibração, Senhor, de aceitação da vida, de desejo de progresso, é que nós pedimos por todos os nossos irmãos de humanidade, que possam todos eles, encarnados e desencarnados, receberem ideias inspiradoras, vibrações confortadoras que os fortaleçam a transpor essas barreiras momentâneas da sua evolução e que possam continuar progredindo, avançando em busca de um novo e maravilhoso amanhã que está reservado a todos aqueles que se dispõem a levantar no caminho e a prosseguir. Que possamos todos nós, Senhor, abandonarmos os sentimentos que nos interferem à felicidade maior. A mágoa, o ressentimento, as tristezas, as noções que nós temos de perdas materiais, que tudo isso possa ser modificado dentro de nós, Pai. E que todos os que se encontram cansados, abatidos, exaustos de suas lutas, possam encontrar a consolação dos espíritos amigos, a lhes influenciar os pensamentos com ideias de fé, de confiança, de determinação. Pelo nosso mundo que passa por horas de grande aprendizado para todos, que possa haver, Senhor, a paz, a reconciliação entre povos e pessoas, que possa haver sabedoria entre aqueles que detêm alguma forma de poder e a todos os que estão subordinados a eles. Que possamos todos, Senhor, pacificarmos os nossos corações para aceitarmos a grandeza da vida e reconhecer nela a sua presença permanente, Pai. Permita aos Espíritos Consoladores, Senhor, derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé, Senhor. E nós só temos a agradecer, Pai, por tudo que nos abençoa, nos ilumina e nos esclarece. E assim dizemos mais uma vez como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças te damos, Senhor. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando aqui a nossa programação no canal Espiritualidade, os nossos outros programas do canal também. Lembrando que é sempre importante curtir, compartilhar, comentar alguma coisa, porque isso aumenta a visibilidade do canal, atrai mais pessoas para esse conhecimento. E acompanhe também a minha programação no meu site antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus.